Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor, que nós temos, Senhor, está no teu templo, Senhor, para te adorar, meu Senhor, para te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito, meu Senhor. Ó Deus soberano, Pai da eternidade, em nome de Jesus Cristo, abençoa aquele que não compareceu, Senhor, ao teu templo, Senhor. Fortalece, meu Senhor, dai da tua graça, ajuda, meu Senhor, na vida espiritual, meu Senhor, para que possa ter ânimo, Senhor, para te servir, Senhor, para que eles possam ser gratos a ti, Senhor, pelo dia, pelo pão de cada dia, pela sua vida, meu Senhor. Deus, toma cada um nas tuas mãos santas, meu Senhor. Ó Deus soberano, Pai da eternidade, em nome de Jesus eu quero te apresentar aqueles que ofertaram. Abençoa, multiplica as bênçãos, multiplica o pão de cada dia, meu Senhor. Deus soberano, em nome de Jesus eu quero te apresentar o seu servo, a qual vai ministrar a sua palavra santa, meu Senhor. Toma teu filho nas tuas mãos, dai da sua graça, da porção dobrada do teu Espírito Santo, meu Senhor. Ó Deus querido, repreende, Senhor, tudo que Satanás está planejando sobre a vida dele. Desmancha os laços, desmancha, Senhor, o plano de Satanás nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Lança, Senhor, o demônio por terra, meu Senhor, e desfaça, meu Deus, o plano de Satanás, meu Deus. Guarda teu filho, livra ele do acidente do homem perverso, meu Deus. Toma nas tuas mãos em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Amém, oh glória. Aleluia. Irmã, quando a irmã Marina louvou o primeiro hino, eu fechei os meus olhos e vi que chegava um homem. Era como nós fôssemos no caminho da Carnaúba, né? E chegava um homem e dava uma facada no flash, bem no, assim, perto. E que as irmãs possam orar por nós, né? Nós estamos muito pelas estradas aí, que o Senhor possa nos dar livramento, né? E eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória. Aleluia. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. Glória. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3. A impiedade dos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. A impiedade dos últimos dias é o título dessa passagem que estaremos lendo para a glória do Senhor. Segundo Timóteo 3. Aleluia. Podem localizar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje um culto denominado doutrina, o culto da família, né? Onde a mensagem é direcionada a sermos mais cautelosos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, ingrato, profano,
sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-se. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Está ligado aqui no botão. Louvado seja Deus. Nós iremos para o meu momento, né? Pronto. Acho que dá para ouvir bem. Não tem nada aqui, mano. Eu acredito que a pilha aqui. Que foi? Foi. Eu preciso aqui. Pega tudo ligado. Tá bom? Tem outra pessoa. Não sei se é bem hoje. Pode dar continuidade, por favor. Eu vou ler aqui. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu deslare, como também foi dado. Aleluia. Amém. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Amém. Poder sentar. Irmão. Aleluia, Jesus. Sua glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a Bíblia foi escrita para o nosso ensino. E quanto tempo a Bíblia foi escrita para nos educar na presença de Deus. É por essa palavra que nós conhecemos a Deus, e por essa palavra nós somos santificados. Por essa palavra nós somos libertos, somos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes pessoas aceitam a Jesus, mas não há uma mudança de vida. O que é que se entende? Não conheceu a verdade.
creu de boca, não houve seriedade no coração para conhecer o Senhor, para confessar o seu nome, para temer a Deus. Aleluia. Irmãos, temer a Deus não é ter medo dele, mas é ter respeito, ter prazer em agradar-lhe, é conhecer que Ele é todo poderoso e que o mal está distante dele, e isto não lhe agrada. Aleluia. Nós confessamos a Jesus como Salvador da nossa alma. Nos tornamos uma igreja, uma família. Como igreja, nós estamos ligados à mesma fé em Jesus, à mesma comunhão, à mesma doutrina. Louvado seja Deus. Nós temos a mesma esperança de aguardar Jesus voltar para um dia estarmos com Ele na glória. A Bíblia promete e garante esta promessa na nossa vida, de que nossa vida aqui é uma vida temporária, e quando terminar esta jornada, continuaremos na glória para todos sempre. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, quantas vezes nós tentamos valorizar algumas coisas que passam nessa vida, e muitas vezes tem pessoas que se esquecem de valorizar a sua vida na presença do Senhor. Aleluia. Valorizar, quero dizer, o termo de andar em seriedade com Deus, em ter prazer de estar na sua presença, de viver para Deus. Aleluia. O apóstolo São Paulo, que escreveu a carta a Timóteo, escreveu diversas cartas, e ele teve a coragem, a firmeza de dizer para a igreja do Senhor em suas cartas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Coisa maravilhosa. O apóstolo, ele teve essa definição: por ser imitador de Cristo, tenho o prazer de mencionar nas suas cartas a diversos irmãos que pudessem ouvir, chegando até nós, que devemos imitá-lo, pois ele imita a Cristo. Louvado seja Deus. O cuidado do apóstolo, ele chega a falar, irmãos, várias vezes, dizendo que seria zelo de Deus a sua admoestação aos irmãos, seria zelo de Deus para que eles pudessem perseverar, para que eles pudessem ter prazer em estar em Deus, em andar em santidade, viver uma vida não mais para si, mas para o Senhor. O apóstolo chega a dizer: se alguém se gloriar, se glorie em Cristo Jesus, se glorie na cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Eu não posso me gloriar em mim mesmo, porque quem sou eu? Mas possamos gloriar na cruz de Cristo, possamos exaltar a Deus, louvá-lo e dizer que não há nada melhor do que sermos crentes na bendita pessoa de Jesus. Aleluia. Amados irmãos, essa passagem lida, 2 Timóteo, capítulo 3, falando sobre a impiedade dos últimos dias. Meus irmãos, há quanto tempo foi escrita esta palavra, e na época já era útil para despertar os irmãos que estavam caminhando com o Senhor, que estavam sobre a terra, que na verdade a impiedade dos últimos dias já estava se alastrando, já estava corrompendo, já estava batendo a porta. Louvado seja Deus. A impiedade fala da falta de amor, da falta de zelo para com Deus,
de temor para com o nome do Senhor. Versículo 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos tempos. O apóstolo estava, irmãs, naquela época, já contando tempos trabalhosos, pois era fim dos tempos. Jesus já tinha vindo, já tinha levantado a sua igreja, já tinha dado ordem a eles de ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, baseando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Havia essa ordenança, já havia na terra muitos salvos, já havia contradizente também com o perseguidor da Santa Igreja do Senhor. Haviam pessoas que perseguiam. Louvado seja Deus. Certo dia, se levanta um grupo de fariseus, escribas, e diz para os irmãos que estavam se convertendo, os gentios, que estavam abraçando a fé: se vocês não circuncidar, de maneira nenhuma poderão vos salvar. Aleluia. Irmãos, isso foi mesmo que jogar água no fogo, destruindo a fé, o ânimo daquele povo que estava tão alegre, convicto de que eles estavam bem na presença do Senhor. Agora o apóstolo Paulo, ele se destaca como apóstolo, como instrumento de Deus, como enviado do Senhor. E ele diz para todos os irmãos que em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude nenhuma, porque Jesus Cristo é a circuncisão do homem. Aleluia. Fazendo os irmãos recobrar os seus ânimos, tendo o prazer de perseverar, não olhando para as palavras contrárias que trazia desânimo, que tentava embaraçar, mas tendo convicção que Jesus Cristo é a circuncisão de todo aquele que nele crê. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. São tempos trabalhosos. Imagine, irmãos, agora, nesse presente momento, já tem tempos trabalhosos, chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos rodeados de um mundo, os seus conceitas, com as suas heresias. Aleluia. Por isso, até confessamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Se nós tivermos a Bíblia útil para nós, de lermos ela, refletirmos nessa palavra e viver essa palavra, certamente que não chegaremos a se embaraçar com tais ensinamentos distorcidos, contradizentes, mas pelo contrário, teremos nós condição de semear a boa semente, de convencer os contradizentes, de fazer notório o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, diz o versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, ingrato, profano. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, o apóstolo São Paulo, ele tem na sua experiência vivida
como também pôde observar, segundo as Escrituras, bem antes no dia de Moisés, de que houve pessoas que resistiram à palavra do Senhor, resistiram a Moisés com a verdade, e ele disse que haverá homens também, no final do século, que são amantes de si mesmos, que se apacentam a si mesmo, não se submete à liderança, a seus pastores, mas tomarão um rumo ignorável, tornando-se pessoas numa prática que não é louvável aos olhos do Senhor. Ele cita, amados irmãos, avarento, quer dizer, ganancioso, aleluia. Ele se destaca procurando até mesmo, eles dizem, abrir igreja dá dinheiro, e há uma competição ou uma emulação, e procuram trazer uma vida desordenada, rompem a comunhão da igreja, a submissão à sua liderança, resistem e é classificado, como diz o apóstolo São Paulo, aleluia, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, ingrato e profano. Louvado seja Deus. Irmão, o mundo está cheio. Existem muito dessas pessoas neste planeta Terra. Existem muitos, e eu e você não podemos detectar, mas simplesmente temos que estarmos atentos para poder não cairmos no laço, na armadilha, mas podermos escapar e poder dar glória ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Louvado seja Deus. Não há acordo de paz, não há comunhão, união, não há verdadeiramente amor para com os bons, como diz o apóstolo, ou os verdadeiros, né? Se manifestam e tornam-se blasfemo da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do veleiro do que amigos de Deus. Manda essa palavra aí, verdadeira. Olha, nós estamos num mundo, um mundo bem místico. Às vezes nós pegamos uma rua, se não tiver um templo religioso na esquina, no começo da rua, no meio, no final, vai ter. Louvado seja Deus. Está tornando-se comércio. Não é para ser assim. E por esse motivo, requer um salvo, isso é o cuidado do apóstolo Paulo, ficar atento. Olha, vamos fazer uma visita na nossa igreja. Você é meu convidado de honra, você é um convidado especial meu, e tenta nos ganhar. Sabe o que eu pretendo fazer? Muito obrigado pelo convite. Eu tenho a minha igreja e nesse dia tem culto. Mas obrigado pelo convite. Não ofende não.
Mas, se não vigiarmos ou formos leigos no assunto, nós aceita ser levado, arrastado, e ficamos um pouco sem entender, até achando que Deus se agrada, está contente, e nós fazendo aquela visita, porque tudo é a mesma coisa. Não, irmão, não é a mesma coisa. Louvado seja Deus. Tem crente sem entendimento que onde tiver a palavra de Deus, eu estou lá. Sabe nem o que está dizendo. Eu já vi, nunca andei em terreiro de macumba, nunca andei. Lá em Fortaleza, trabalhando em uma residência, e depois fui para uma pintura, e o casa vizinha tinha um salão, e eu pintando lá trepado, tinha uns cubombó, quando eu ia passando, eu fiquei olhando, fui olhar, irmãos, saiu um fedor horrível lá de dentro, fiquei querendo provocar, pensa em manhaca horrível, os rituais que ele fazem, né? Horrível. Mas eu olhei para ver, eu vi lá um bocado de coisa sem fundamento. Mas tinha uma Bíblia lá, irmão, a Bíblia Sagrada estava lá. Mas aqui é um livro, alguém pode levar, não tem problema não. Mas ter contato com essa doutrina, viver essa doutrina, isto é que cativa o crente ter compromisso com o seu Deus na sua congregação. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo quis dizer que devemos sermos cautelosos para não sermos enganados, arrastados, para não sermos presa, arrastada e fácil de ser ganho, mandando-nos termos convicção em estarmos nos congregando verdadeiramente na presença do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Olha aí, irmão. Tem crente que não tem entendimento e diz assim, não, mas nós temos que ter comunhão. Não, a comunhão é a família, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo chega a dizer que muitos saíam do meio de nós. Por que saíam do meio de nós? Porque não eram dos nossos. Cai em transgressão, em contradição, e fica equivocado em um pensamento turbado com respeito a um conhecimento antibíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz, classificando os tais como avarento, blasfemo, obstinados, traidor, ingrato, profano, mais amigo dos deleites, dos prazeres do que amigo de Deus. Ele diz no versículo 5 que lembra, afasta-te dos tais. Louvado seja Deus. Irmãos, quando diz afasta-te dos tais, está dizendo que rompeu-se a comunhão. É porque Deus também não tem comunhão com aquela pessoa. E quando eu mantenho a comunhão, eu torno-me cúmplice no seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer, lá em 1 Coríntios, ele fala em memória o capítulo, diz assim, diz, não tem naquele que se dizem ser irmãos de fogo devasto. Ele classifica essa prática, bebarrão,
idólatra, maldizente, ele vai classificando. Ele diz: com este nem comai. Louvado seja Deus. Nem o salveis. Notei naquele que se diz ser irmão e for dessa natureza. Nem o salveis. Não é saudar, fazer sua saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, não é essa aí não. É a saudação do santo, a paz do Senhor. Aquele que na verdade não está em paz com Deus, não há comunhão com Deus, que na verdade para mim até parece que está, mas pelos frutos ou pela prática revela se está ou não está. Aleluia. Por isso o apóstolo diz: afasta-te dos tais. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Bendito seja o nome do Senhor. Porque estes números são os que se introduzem pelas casas. Louvado seja Deus. Sai, irmãos, com grande veemência, né? Aonde eu e você temos um evangelho genuíno, um santo evangelho, e estamos verdadeiramente incumbidos nessa responsabilidade. Muitas vezes negligenciamos de evangelizar, negligenciamos de tentar resgatar as almas que estão presas nas garras de Satanás. Quantas vezes negligenciamos? Aleluia. E o apóstolo está falando que este número de pessoas que na verdade estão equivocados com respeito à fé, eles invadem as casas, louvado seja Deus, e levam mulheres nécias carregadas de concupiscência e tentam, irmãos, infiltrar. O apóstolo fala de outro evangelho, né? Quando o evangelho não é com eficácia, com verdade, mas um evangelho equivocado, o apóstolo chama de outro evangelho. Louvado seja Deus. Outro evangelho. Nós recebemos o evangelho, e esse que nós recebemos devemos velar por ele, devemos cultivar essa prática, devemos nunca desprezar, tornando-se outro ensinamento. O apóstolo diz que é outro evangelho. E ele chega a dizer ainda que desça um anjo do céu pregando outro evangelho, seja anátema. Louvado seja Deus. Anátema, irmãos, quer dizer maldito e condenado. Porque na verdade o apóstolo diz que a responsabilidade dada por Deus a seus servos de anunciar este santo evangelho, este é suficiente. Não há necessidade de ser um anjo para pregar. É este que nós recebemos. E ele devemos velar por ele, guardá-la no coração para estar de branco na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Glória. Versículo 7: porque aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprende sempre. Sabem tudo, né? Mas nunca chegará ao conhecimento da verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque estão equivocados com respeito a Deus. E por esse motivo o Espírito do Senhor não se manifesta, não se revela, não opera. Eu posso te dizer que essas pessoas estão equivocadas
com respeito a Deus, e o seu Deus é o seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não conhecem a Deus. Aleluia. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Louvado seja Deus. A fé que o apóstolo está falando, irmãos, é esta fé sadia que está em mim e em você. Esta fé em Jesus Cristo como Senhor absoluto nosso. Essa fé que nos dá o prazer, a firmeza de estarmos juntos, firmados nessa mesma doutrina, nesta mesma fé, nesse mesmo pensamento, nesse mesmo amor. Essa fé o leva a estarmos na presença do Senhor. Todavia, aqueles que se equivocaram, tomando o rumo ignorável, eles estão equivocados com respeito a esta fé em Jesus Cristo, acreditando mais além do que convém, deixando as Escrituras e procurando interpretar de maneira errônea, e vivendo assim não estão agradando ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Janes e Jambres, meus irmãos, existiram nos dias de Moisés, bem antes do apóstolo Paulo, mas a história estava presente na vida deles, como hoje, no presente momento, torna-se bem visível o presente nas nossas vidas também, por conhecermos as Escrituras. Estes homens, quando Deus mandou Moisés chegar até Faraó e fazer-lhe alguns sinais para que Faraó pudessem temer a Deus, Moisés pega seu cajado, irmãos, e lança ao chão, transformando-se em uma grande serpente. Só que isso aí, de jeito, houve uma manifestação. Chegou homens da parte da mágica, de ilusões, e pegaram e fizeram também, irmãos. Cajado transformaram em serpente. Quer dizer, resistindo à verdade pelo ato enganoso. Quantas vezes você e eu vamos nos deparar com pessoas para evangelizar, e alguém se manifesta tentando nos resistir? A Moisés foi nos sinais, mas a eu e você será na palavra. Louvado seja Deus. Agora, a de Moisés devorou aquelas que eles lançaram, transformando também. De maneira que o prodígio, houve uma resistência, mas Deus permanece Senhor, Senhor da verdade, que operou no passado, opera no presente momento e eternamente. Louvado seja Deus. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Louvado seja Deus. Tu, porém, de seguir a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é longânimo.
Quantas pessoas se extraviaram na fé e estão a caminhar na contramão. Se você olhar no dia de Moisés, Janes e Jambres, eles não foram fumegados, eles não foram destruídos após resistir a Deus ou a Moisés. Não foram. Deus deixou eles livremente. Quantas pessoas até aceitaram a sua prática, acreditando que isso seria também decente, mas era poder maligno, não era poder de Deus. E o apóstolo diz que esses não irão avante, irmão, porque o seu dia chegará. Aleluia. A Bíblia diz: aquele que pega, confessa e deixa, alcança misericórdia. Às vezes alguém chega a se equivocar, mas reconhece e entra pelo caminho. A Bíblia diz que esse alcança misericórdia. Mas quem cobre a ira de Deus permanece. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe, amados irmãos, possamos refletir nesta palavra que não provém do apóstolo Paulo, não provém do pastor Flávio, mas do Senhor. Palavra que veio do Senhor a Paulo e veio a nós no presente momento, que nós possamos viver essa palavra, guardar essa palavra. Amém? Queridos, ficamos de pé, nós vamos orar. Aleluia, sua glória. Aleluia. Amado Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença, momento contigo. Senhor, abençoa cada vida que aqui está. Venha abençoar, Senhor, essas irmãs que são coluna na Tua casa. Venha abençoar esses irmãos que são coluna na Tua casa. Venha, Senhor, ungir nossas vidas. Venha nos guardar, Senhor, de todo embaraço, todo engodo, de toda precipitação. Venha nos dirigir pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Venha nos envolver no manto de justiça, numa coluna de fogo. Senhor, abençoa a Tua amada igreja nessa cidade, Senhor, que possa progredir, que possa, Senhor, crescer, que possa crescer na graça e na verdade, que possa crescer, Senhor, na Tua presença. Chorando para aqueles que não puderam vir nessa noite, Senhor, visita, fortalece, tenha misericórdia. Abençoa a Tua igreja neste campo de Pentecostes. Pai, abençoa ali o trabalho de Carnaúba, Cacimba. Meu Deus, abençoa onde estiver irmãos da igreja Batista Moriá. Meu Deus, vai alegrando, renovando, restaurando, vai abençoando para a glória do Teu nome. Da presente pastor Giovanni, a igreja de Mapunharés, abençoa ricamente aquela obra, Senhor. Meu Deus, dá uma noite de paz. Despede-nos em paz para os nossos lares, Senhor, vai adiante de nós, nos guardando do homem mau, perverso, sanguinário, ímpio e fraudulento. Deus amado, nós te oramos por fé, em nome de Jesus, que vive eternamente. Amém. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, da comunhão, consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, e a paz hoje sempre, todo diz amém, amém, graças a Deus. Eu me lembrei, Aleluia, glória. Aleluia, sua glória. Aleluia.
Deus. Parou aqui. Não.